Boa noite! Boa noite. E Barulheira. aí, tudo bem, Juliana? Gente, deixa eu colocar um filtro melhor aqui, que esse filtro tá bom, não. Nossa, tá É, brilhante. deixa eu melhorar essa cara aqui. Tô de Gente, eu casa tô... hoje. Ai, que delícia! Tá de folga ainda? À noite tô ainda, né? Em breve volta às aulas, né? As aulas voltam só dia 19, na coordenação já tô lá, mas aí como à noite não tem muito fluxo de aluno, a gente Sim, vai mais à tarde, pela manhã, entendeu? entendi. Aí à noite vem pra casa. Eu até ia pro escritório. Aí me deu uma preguiça, eu falei, ai, gente, vou fazer de casa mesmo. Ai, seja muito bem-vinda. Quero primeiro te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui no perfil do Help Juris. Para quem não sabe, gente, a doutora Juliana, ela é advogada, ela é professora e ela é coordenadora do curso de Direito da Estácio aqui de Resende. E é uma pessoa, uma profissional extremamente gabaritada. E é muito importante para mim dividir esse espaço com profissionais que realmente entendem, né, que vêm no dia a dia a importância do nosso assunto aqui do Help Juris, que é a questão das custas processuais. Então, eu fico realmente sim, muito feliz toda vez que um ótimo profissional, assim como você, aceita o convite meu para poder vir conversar aqui e a gente ir mostrando para as pessoas, né, o quanto saber sobre custas processuais aqui no estado do Rio pode ser um grande diferencial, tá? Daphne, eu que agradeço assim o convite, o carinho. Eu acho assim, como eu falei nos stories, eu já falei para você, a gente conversa quando a gente consegue. Eu achei fantástica a tua ideia assim de tratar desse assunto, de trazer para o advogado, de trazer para a faculdade. Eu falo muito na faculdade que a gente não vê isso na faculdade, ninguém fala sobre esse assunto. Hoje eu até falo para o Vilmar colocar lá no NPJ, que é o laboratório onde os alunos fazem estágio, colocar isso. Falei até para ele te chamar, falei para ele esses dias, falei, olha, chama a Ai, Daphne, traz ela aqui na prazer. faculdade, porque eu acho interessante, porque eu sempre fui uma aluna que ficava inconformada da gente não ver tudo na faculdade. E eu eu nunca quis pagar alguém para fazer, então eu sempre faço, mas aí assim, é um medo natural que o advogado tem. Então, eu sempre entrei no site da corregedoria, sempre li todas aquelas informações, olhando os modelos. E, assim, coisa que a maioria dos advogados não querem fazer, né? Porque não quer parar para fazer isso. É uma leitura que você tem que fazer, é um cuidado que você tem que ter. Mas eu acho que é tão. Tinha tanto medo de errar e prejudicar o cliente nessa situação, que eu sempre fiz muito de ler mesmo, e assim, vou te falar a verdade, né? Tem várias pessoas entrando aí, inclusive de outros estados, ligar para lá para ter essa informação é surreal, assim, é muito horrível, porque Você ninguém te sabe que assim, atende, quando te atende, manda você ler resolução. Então, assim, eu já fiz isso uma vez. E assim, e para você pedir de volta que você pagou errado é outro problema, é um processo, não é simples, é presencial. Então, assim, esse seu trabalho, esse seu serviço é de utilidade mesmo para a nossa área jurídica, para o advogado, para quem está estagiando. Então, assim, realmente é algo muito importante. Por isso que realmente toda vez que a gente puder falar do assunto, eu vou falar. Então, eu que agradeço aí o convite. A faculdade está de portas abertas para te receber, para tratar disso. A gente pode fazer na semana acadêmica uma palestra contigo presencial. Tá? Porque, assim, olha, realmente algo que a gente tem que levar para a faculdade, no extra, na atividade extra, o que a gente não vê em sala de aula. sim, E isso realmente é uma coisa que não se fala em faculdade. Então, você está de parabéns aí em abordar esse assunto tão bem, e é esclarecedor e é fácil de entendimento, você está de parabéns, realmente, não é porque eu estou aqui, fui convidada, eu falo para você, né, a gente já conversou sobre esse assunto, eu não entro nas suas lives, não participo de um monte de coisa, porque normalmente no horário da noite eu estou na faculdade, quinta sempre é um dia que eu estou em sala de aula,
então não consigo, mas eu acompanho aqui no Insta, o que eu acompanho os rios, e eu acho super válido, muito legal mesmo. Obrigada, obrigada mesmo. E estou à disposição, tá? Para na semana jurídica ou até algum dia aula lá de prática, que vocês precisem de mim para ir abordar o assunto com os alunos. Estou completamente à disposição. Inclusive, se quiser fazer alguma coisa online que a gente possa disponibilizar até para os outros campos, né? Que não fique restrito para Resende, também é uma ideia que poderia ser bem legal, né? Na semana E chegar... acadêmica, a gente pode fazer isso também no Teams, porque a semana acadêmica ela é aberta. Uhum. Ela tem 3 dias nacional, que é no Teams, e tem 2 dias presenciais. Quando eu tiver reunião com a minha GNC, que é a minha gestora nacional de curso e de área, eu vou indicar seu nome para uma das palestras nacional, que aí é nacional, entra todo mundo mesmo, e é enorme, é bem grande mesmo, são nomes bem legais e são assim, é um assunto interessante, né, para trazer de forma nacional, mesmo que a gente fale assim, localizadamente do Rio, né, as custas em si é uma dúvida que eu acho que é geral mesmo. Com certeza. E é muito legal, sabe, Juliana, porque eu percebo o seguinte, que é o que você falou, na faculdade a gente tem uma formação teórica, né? É uma formação muito teórica, te dá aquela base do direito e você, a hora que sai, independente de para que área você esteja saindo, né? Ou que você vá direto advogar, ou se de repente você está estudando para concurso, enfim, mas dependendo do tipo de concurso, até achei super interessante que você abordou isso nos stories hoje. Ó, dependendo do tipo de concurso que você for fazer, você vai precisar de prática jurídica. Então, A às vezes, maioria. você está, né? Você está almejando em um cargo da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, você vai precisar ter tempo de prática jurídica. Então, Hoje eles não aceitam só peça assinadinha, não, né? Hoje eles estão mais não, rigorosos, para não não, ter uma coisa fake, né? exato. Não ter aquela atividade jurídica fake, como a gente sabe que muitos fazem, que é assinar com um colega, né? Não é só olhar no TJ quantos processos você tem, o tempo que tem. Então, aí você vai advogar. E aí você vai delegar ou terceirizar uma coisa que você poderia fazer, ou até acho que tem obrigação de saber mesmo. Sim, e até, Juliana, a gente vê, né, que se, de repente, quem está se formando agora, quem está saindo da faculdade, se você, às vezes, ainda não sabe para que área você vai, porque isso é muito normal, né, que você ainda esteja se testando, vendo qual área você gosta mais. Quem sabe você saber custas não possa ser um grande diferencial para você já conquistar aí o seu primeiro emprego. Porque isso é um ponto de muita dor de todos os escritórios. Os escritórios, na grande maioria, não têm esse conhecimento de custas, não tem alguém ali dentro especializado, né, para fazer esse trabalho, porque essa pessoa, ela precisa entender de direito. Não adianta ser uma pessoa que não saiba direito, porque tudo envolve interpretação de normas jurídicas. Né? Então, porque senão poderia ser alguém, sei lá, um escritório de contador e tal, a pessoa até vai conseguir entender algumas coisas, mas ela não vai conseguir pegar o assunto em toda a complexidade e entender todas as custas, principalmente as custas iniciais, de quando você entra com a ação. Porque essa, principalmente, ela demanda análise jurídica. Né? Então, de repente, é uma oportunidade para você que está aí saindo da faculdade, você se especializar nisso, você saber esse assunto como opção profissional mesmo, né? Até para uma consultoria, né? Até para uma consultoria para outros colegas, para outro escritório. O que hoje a gente faz parceria, né? Os advogados fazem parceria porque ninguém sabe tudo de todos os assuntos. Então, a parceria é algo bem normal. Eu acho que, graças a Deus, surgiu a parceria para parar de ter amadorismo aí, né? Da galera toda querendo fazer tudo. Você não precisa fazer tudo. Você pode fazer tudo com outros colegas,
para não perder, óbvio, mas também não é dizer que você sabe fazer tudo, porque ninguém vai fazer todas as áreas. E aí uma consultoria, né? Porque as pessoas não sabem, mas às vezes uma consultoria, porque assim, tem gente que tem um perfil para advogar, para falar, para ir para audiência, mas tem gente que tem perfil para escrever, prefere fazer as petições, ou perfil apenas de fazer o atendimento, outro vai fazer audiência, e tem gente que tem perfil de consultoria, né? E assim, é realmente uma coisa que não é dizer para você, é simples, não, ó, você vai ler e vai entender. Não, por isso que eu te falei que eu acho super útil esse seu trabalho, esse serviço. É um serviço prestado, porque se você parar para pensar, na última conversa que a gente teve na live, aquilo que ficou na minha cabeça, você vê, eu já sou advogada há muito tempo, tem 18 anos que eu advogo. E você parar para pensar que você entra com uma ação, você pede gratuidade, não consegue. E aí você vai calcular as custas. Você nem calculou antes, que é um absurdo. Mas vamos lá, tem advogado que faz isso. Aí você não calcula, você não diz para o seu cliente que isso pode acontecer. E aí quando você vai calcular, dá um absurdo, o cara fala, eu não vou entrar mais, eu quero desistir. Não, meu filho, você já entrou. Já entrou. E aí aquilo que você falou, aquilo vira uma dívida para a pessoa por uma falta de conhecimento seu. Então, uma responsabilidade tão grande, se você parar para pensar. E eu falo muito, como eu dou aula de prática, eu falo para os alunos assim, quando você faz a petição inicial, na faculdade a gente ensina muito, você vai pedir gratuidade por conta do nosso laboratório. Mas eu falo, na sua vida, nem sempre você vai pedir gratuidade. E a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer onde você vai dar entrada. Porque você já conhece o perfil daquele local. Qual a quantidade de salários que normalmente os juízes vão deferir ou não. Mas ele ganha muito, mas você vai comprovar que ele tem muitos gastos. Tá, mas você tem que pensar que pode não ser deferido. Então, e até para fim de valor da causa, até para fins de você saber se ele perder, se tiver que pagar alguma coisa, sempre faz o cálculo, pega o cálculo do que você vai fazer e estude, por exemplo, se você vai fazer uma revisão de contrato, não é sobre o valor que você está questionando. Eu só quero questionar os juros. Não, é do valor do contrato, e isso muda muita coisa, porque o valor do contrato às vezes é absurdamente alto, o que você vai discutir não é tão alto e o valor da causa vai ser em cima disso. E aí tem gente que não pensa nisso. E aí pensa bem, você não consegue uma gratuidade, você dá entrada, e aí depois você tem que pagar uma custa altíssima, a pessoa não tem como pagar. Você perde o cliente perde a ação, né? Tanta coisa pode acontecer, às vezes aquele negócio, aquele problema que era ruim, virou um problema muito maior por conta de uma atitude sua. Então, assim, eu falo muito com meus alunos, sair da faculdade sem saber calcular custos, você já sabe o que vai acontecer. Mas esses detalhes, pois é, você não pode deixar de saber que vai virar uma dívida ativa, que se não conseguir gratuidade, por mais que você possa pedir parcelamento, pagamento ao final, pode não acontecer. Igual você falou, parcelar ao final, no final do mês, no final do ano, vale a pena? Tem que parar para pensar, a tabela vai virar. Então, assim, são detalhes que você fala que nenhum advogado para pensar. Entendeu? Ele não para pensar. Outra coisa muito importante, Juliana, porque às vezes, quando a pessoa está saindo da faculdade, está começando, né? Vai prospectar aí os primeiros clientes, é muito comum, às vezes, começar com ações no JEC. Só que você não paga custo. Olha o JEC, olha que interessante. Deixa eu contar para vocês como é que funciona o JEC. O JEC, essa é a parte que presta atenção, porque a parte do final é que vai dar dor no coração. O JEC é assim, você não paga custas na fase de conhecimento. Ou seja, você não paga para entrar com a ação e até que o juiz dê a sentença, você não paga. Só que, se você, de repente, não teve uma procedência, né? Você teve uma improcedência ou teve uma procedência parcial, você não está contente com aquela sentença e você quer recorrer. O recurso é pago. Só que olha o que acontece. O recurso no JEC, você meio que paga todas as custas do processo. As custas do recurso no JEC são bem altas mesmo. Eu estava fazendo uma live com uma outra advogada, com a doutora Aline Alé, e ela estava me contando de pessoal entrando no JEC que as custas ficaram em mais de R$7.000.
para recorrer. Então, o olha quanto você que paga numa loucura. apelação aí, porque as pessoas ficam pensando na apelação. Mas, e assim, e vou te falar, não é a parte, não, o advogado. Tanto quando alguém me procura, fala assim, olha, o juizado nessa situação não vale a pena. Porque, pelo menos aqui, a gente já conhece um pouco. Vai dar improcedente, você vai recorrer. Você não vai conseguir Uhum. gratuidade. Porque muita gente vai pro JEC porque Achando que sabe não paga que não nada. vai pagar custas e que o advogado vai cobrar ao final. Que para mim é uma grande balela, mas tudo bem. Quem está começando vai para o Uhum. JEC e acaba cobrando ao final e vai quebrar a cara, que é normal. E aí, o que acontece? Improcedência. A pessoa tem dinheiro, né? Ela tem recursos, ela não vai conseguir uma gratuidade. Vai Sim. pagar um absurdo de recursos, gente. Assim, ó, dos que eu já fiz, o mais baixo dos que eu já fiz de recurso foi R$ 1.600 de recurso para pagar para recorrer. Para Entendeu? E recorrer. você vai ver uma apelação totalmente diferente. Por quê? É isso que ninguém te conta. Que você vai pagar tudo que foi feito durante todo o processo no É. JEC. Eles até deram uma melhorada, sabe? Porque eu comecei no JEC. Quando eu entrei no tribunal, há 13 anos atrás, minha primeira lotação foi no JEC. E nessa época, as custas lá eram assim, você tinha que calcular mesmo tudo que tinha acontecido no processo, você tinha que somar. Se cada mandado que saiu, cada postal que saiu, a gente somava aquilo tudo para poder colocar nas custas. Aí agora, eles fizeram pelo menos assim um valor fixo, mas você recolhe valor fixo em cada campo e a taxa judiciária, né, que é a taxa que você paga, vamos colocar, é como se fosse a remuneração pela prestação jurisdicional, pelo trabalho do juiz, né? Essa taxa judiciária, ela é calculada em cima do valor dos pedidos. Então, lá no juizado, quando você vai recorrer, é a mesma coisa. Ela é 3% do valor dos pedidos. Só que com um detalhe importantíssimo. É esse valor por requerente. Então, se na ação são dois autores, você fez o cálculo lá. Suponhamos, tá? Você pediu R$ 10.000 de dano moral. Esse é o seu pedido da ação. Suponhamos que seja só esse. Aí 3% é R$ 300. Você pagaria uma mínima, que é 408,35 hoje, né? Só que se você tem dois recorrentes, se são dois autores, suponhamos é um casal, aí não é R$ 300, é 600. Então, Olha que diferença. eu Só tô que falando, aí é que assim, é que o nós vamos JEC. chegar num detalhe muito importante, Juliana, que é isso que eu quero contar para o pessoal que está ouvindo a gente. Se você fez esse cálculo errado, você não sabia, por exemplo, dessa regra que eu estou te contando agora, e aí você recolheu só uma taxa mínima ou só 300, que é o maior erro que a gente vê, não tem como complementar. No JEC, você não tem oportunidade de complementar. Isso significa que o seu recurso vai ser deserto. E aí você perdeu a ação e o dinheiro, porque nesse caso não tem como pedir ressarcimento. No caso de deserção, já era, perdeu essa grana das custas. Olha Então, só, imagina você explicar isso para o cliente. pois é. E aí eu vou te falar, quem sabe disso? Quem que sabe? Não sabe, o advogado não sabe. Ele não sabe. Primeiro que ele não sabe que o cálculo do JEC é diferente. E aí ele Uhum. entra no JEC, e aí eu falo, não é que você não pode entrar no juizado, mas analisa as causas, É, né? Uma causa para ver que se vale você a pena. sabe que não vai ganhar pela complexidade, pelo montante, que às vezes a pessoa está esperando ganhar, e é juizado, não vai ter esse montante de condenação, ou até precisa de uma perícia, ainda que essa perícia possa ser substituída, levada. Tem juiz que não aceita. Então, assim, tem que analisar. Às vezes, o JEC não é a melhor solução. Eu falo isso. Mas Uhum. eu vivi isso, né? Primeiro porque não só advogar, mas eu fiquei 5 anos no NPA, que é o Núcleo de Primeiro Atendimento lá do juizado, pela Sim. Estácio. Então, assim, por mais que lá a gente não faça cálculo, a gente acompanha os processos que vão acontecendo e as coisas que vão acontecendo no juizado. E eu fiquei muito tempo ali.
né? Então, conheci bastante da dinâmica. Eu vivia no cartório, de certa maneira, porque estava ali, né? E eu fazia, inclusive, a inclusão no sistema, que hoje é o serventuário que faz. Então, eu tinha muito esse acesso. Então, você vai conhecendo, né? E quando eu fui calcular pela primeira vez como advogada um recurso, eu quase morri. Falei, Jesus amado, é alto, e é isso. Você não tem como errar, você não pode errar. Se você não tiver gratidão, você perde, porque tem várias oportunidades de perder o recurso antes dele subir. Então, assim, é uma atenção aí que o povo acha que JEC é simples. Outra, sabe uma novidade, que pode ser novidade para muita gente? Não é só o recurso no JEC que é pago, não. A fase de execução também é paga, sabia disso? Só que normalmente você não é cobrado antes. O que a gente vê acontecer na prática, na maioria, né, dos juizados aí pelo Estado, é que se você precisar executar o réu, você vai fazendo seus pedidos e beleza, né? Vai rolando o processo. Só que quando chega para o processo ser arquivado, quando vai lá para o DEGAR, porque os processos do JEC vão direto lá para o DEGAR, que é um setor específico do tribunal. Vai para lá e eles só fazem a continha. E aí só chega a cartinha lá para o seu cliente. Falando, olha aqui, ó, você deve isso aqui. Pá, pá, pá. E aí? Você não sabia disso, você não informou? Aí ele falou assim, ué, mas que cobrança é essa, doutor? Não estou entendendo. Então, é algo que você precisa saber para você informar o seu cliente. Essas custos de execução, por exemplo, não vão ser custas tão caras, mas é um susto. Você tem que saber que vai acontecer, né? Tem que saber pelo menos que vai acontecer. Eu não faço JEC faz muito tempo, tá? Eu falo assim hoje, gente, hoje, né, assim, um amigo insiste muito, eu ainda falo, vai lá no NPA então. Vai lá no fórum, tem alguém, são alunos nossos, tem um advogado nosso lá, eu falo com o advogado, peço para o aluno atender, o aluno às vezes faz um maior capricho em casa, mas eu mesma, hoje, dificilmente eu pego uma ação no JEC, porque assim, acho que acaba que é uma desvalorização nossa mesmo do advogado, sabe? Eu acho que o cliente acha que só porque é no juizado não tem que pagar, que paga ao final, e se ele não ganhar, você também não ganha, e se você analisar, você paga para trabalhar, porque você tem combustível, tem papel, tem internet, tem luz, porque o advogado, né, na nossa área do direito, por exemplo, a gente compra uma consulta, a gente fala mal da gente, mas você vai no dentista, você paga a consulta, você vai no médico, você paga a consulta, um pedreiro vai na sua casa, você vai pagar para ele fazer um trabalho, e assim, tudo que você faz, é só uma perguntinha, doutora, no WhatsApp. Quantas perguntinhas? Nós, professores, quantas perguntinhas nós não respondemos em sala de aula, que é um caso, né? Então, assim, obviamente, quando você está em sala de aula, você tem que saber lidar com aquilo, até porque o caso vai enriquecer a sua aula de alguma maneira, e se ele ultrapassar o limite, você vai também saber lidar com isso. Mas a nossa profissão, né, o advogado, a nossa área do direito, ela é mal vista pelas pessoas até nisso. Porque se você cobra, poxa, olha só, tudo que você vai falar com aquele advogado, ele quer cobrar, né? Então, assim, e o que não cobra, então, aquele lá é legal, aquele lá não é. Esses dias eu vi um desabafo de duas advogadas e eu fico pensando, sabe? E se você não responde na hora, você também falam. Então, assim, eu acho que às vezes o JEC, ele desvaloriza um pouco o advogado, né? Não ele em si, coitado, não é o juizado em si, ou o juiz, os eventuários, nada disso. É por ele ser célebre, né? Foi criado para isso, as pessoas confundem. E acham que você não está trabalhando, não sei, está trabalhando menos, ou coisa do tipo, não sei. Tendo que você vê, olha só, uma pessoa precisa se especializar, acabar a faculdade e se profissionalizar, ou especializar, ou fazer consultorias, para não errar. Saber, nem tudo sai lá da faculdade. Aí ele não sabe como calcula custos, ele não sabe como funciona na execução, fase de execução, fase de recurso. E aí tudo isso você precisa estar se profissionalizando, estudando sempre. Isso é um gasto que você tem para enriquecer o seu atendimento, né? E aí muitos advogados não pensam assim, recém-formados, até mais antigos, né, não pensam assim, ou não se preocupavam, não se preocupa, às vezes a pessoa só vai se preocupar quando ela sofrer, quando ela viver isso, né, ver que ela causou um problema aí para alguém.
a gente vê com custas isso acontecer muito na prática. A hora que o bicho pega, que tem aquele primeiro baque, que o advogado passa pela primeira situação de um, né, por exemplo, de um prejuízo para o cliente muito grande, é que ele vai perceber, fala, poxa vida, isso aqui realmente é muito importante. Eu não posso mais deixar de lado. E é interessante, gente, que eu quero muito contar isso para vocês, porque há mais de 10 anos eu já estou na vara civil, né? E aí eu comecei mesmo, no JEC eu já fazia essa parte de cálculo de custas, mas na vara civil que acabei assim, vendo muito mais coisas, né? E vendo de fato o quanto as custas influenciam nos processos. E aí, Juliana, é muito interessante porque a grande maioria dos advogados vê esse assunto como um detalhe, como uma coisa que ele pode, isso é só uma coisa que eu vou ver lá a hora que eu precisar. Não preciso me dedicar a entender isso, não vou gastar tempo com isso, porque eu não tenho tempo para nada e eu entendo, porque ninguém tem tempo para nada mesmo, a nossa vida atual é uma loucura. Mas o que eu quero já mostrar para você que está aqui hoje, que de repente você, né, vai começar a sua carreira agora, é o seguinte: cada vez que as custas não estão corretas no processo, isso gera um atraso adicional, tá? Para o seu processo de pelo menos aí, em média, 3 meses. E é assim que funciona. Deixa eu te contar. Quando você entra numa vara civil, se o seu cliente não é o caso dele ter JG, né? Pode ser que você já saiba que ele é uma pessoa que ganha muito bem, que tem condição, ele vai direto pagar essas custas processuais. Então, você vai pagar custas, pelo menos, na inicial, quando você entra com a ação, e ao longo do processo, vão ter inúmeras situações em que você vai ter que recolher custas. Cada vez que você faz um pedido que enseja recolhimento de custas, você tem que ir lá e fazer o pagamento. E aí existem duas situações. A primeira, quando você não entende nada, nem sabe quais são os pedidos que têm necessidade de recolhimento, e aí você já nem se adianta. Por exemplo, se você faz um pedido aí da citação do réu, às vezes a primeira citação voltou negativa, você precisa pedir uma nova citação, você fornece um novo endereço. A maior parte dos advogados não entra com pedido já protocolando com essa greve de paga. Ele primeiro pede e traz o endereço. Aí isso vai para o processamento, só para vocês entenderem, tá? Isso vai para o processamento, para lá, ele fala, aí o processante pega e fala, venham as custas. Só nisso já foi um tempão. Aí você é intimado, seu processo volta para a fila do processamento, você entra com uma petição informando aquele pagamento. Aí o cartório vai, faz a certidão, se tiver tudo ok, vai para o juiz deferir. Se não tiver tudo ok, volta tudo de novo, você é intimado para recolher de novo. Olha quanto tempo não vai nessa brincadeira. No mínimo um mês. No mínimo. No mês, mínimo. na melhor hipótese. Na melhor hipótese. Um cartório que está aí completinho de servidor, que está andando redondinho, que a gente sabe que está difícil. Do Estado. Está difícil. Na maior parte das serventias, você tem 3, 4 servidores no máximo. Trabalhando e para um acervo, que nem o nosso lá, são 4 servidores para um acervo de mais de 5 mil processos. Então, é muita coisa. Né? É impossível a gente dar um andamento dentro daqueles prazos que seriam os prazos razoáveis, né? Mas, infelizmente, enfim, isso não acontece. Então, o que eu quero sempre mostrar, o que eu faço questão de frisar é o seguinte: eu não vou jamais ser leviana de falar que o judiciário é moroso por causa de custos processuais. Lógico que não. Né? Existem inúmeros motivos, inúmeras situações que levam à morosidade do judiciário. O sistema como um todo tem muitos problemas e, por isso, é muito moroso. Só que essa questão é uma questão que está na mão do advogado, Juliana. Que ele pode aprender a fazer de uma forma muito mais proativa e ganhar alguns anos. A hora que você vai contabilizar, são anos de diferença. E isso significa anos de diferença para o recebimento dos seus honorários de sucumbência. Pensa bem.
Então, Com certeza. vale a pena você olhar para esse assunto com uma atenção especial. Ao invés de você pensar assim, isso é um detalhe, deixa isso para lá, uma hora que eu precisar. Não, sabe, se dedica, porque vai valer a pena, você vai compreender como funciona o sistema, tem uma lógica. E eu trabalhando com isso tanto tempo, Juliana, e eu gostando de estudar, que você sabe que eu sempre gostei muito de estudar, né? Enfim, já fiz muito cursinho para concurso, cursinho para OAB, não sei o quê. Eu virei e falei assim, gente, tem que ter um jeito de eu criar um método para isso aqui. Um método para isso tudo, essa miscelânea toda de regras, de leis, atos normativos, avisos, porque são muitas Não, coisas sobre as coisas. esses atos e normativos são chatos, né? É chato, é bem chato. Eu falei assim, eu tenho que dar um jeito de organizar isso aqui, de fazer com que isso tudo faça sentido, que isso tenha uma lógica, né? Para que seja fácil entender, porque não tinha condição de no dia a dia eu ficar cada processo que eu tivesse para certificar, abre tudo, lê tudo. Isso seria uma loucura, né? Então, aos poucos eu fui criando essa metodologia para mim e que hoje faz total sentido, que é o que eu ensino, né? Que eu chamei essa metodologia de método Help Juris, que é o que eu ensino. Então, é muito importante quando você vê que existe um jeito mais fácil, mais rápido de você aprender isso tudo, de você saber custos e trazer todos esses benefícios para você, para o seu dia a dia, né, na sua atuação como advogado, você vê assim, poxa vida, que pena que eu não vi isso antes, porque já poderia estar fazendo diferença, recebendo os honorários mais rápido há muito tempo, né? Então eu quero mesmo divulgar isso o máximo possível para a gente melhorar a situação para todo mundo, porque olha só, você cria um ciclo virtuoso que ajuda todas as pontas. Você não ajuda só o advogado. O advogado se beneficia. A parte se beneficia muito, porque é o processo dela que termina o quanto antes e ela tem logo o provimento jurisdicional. O tribunal se beneficia, porque o processo entra e sai muito mais rápido. Os servidores se beneficiam, porque é menos uma etapa em cada processo. Então, ele tem condição de trabalhar outros. E aí, os outros, que nem tinham nada a ver com as custas, os outros processos, também se beneficiam. Porque vai ter condição de ser trabalhado muito mais volume de processos. Se a gente tiver, né, esse pensamento de atuar de uma forma mais proativa com relação às custas judiciais. Então, eu quero muito que você já saia da faculdade pensando que isso pode ser, sim, o seu grande diferencial. Muito interessante. Eu falo para você, olha, eu não conheço outra pessoa que fale sobre o assunto, pode ser até que tenha, mas nunca tinha ouvido falar. A primeira vez que eu ouvi falar foi até que você fez para a OAB. Eu não pude ir, mas eu falei, nossa, que legal esse assunto e que interessante. Aí comecei a te seguir lá no Help, porque acho que tinha o seu, não sei se não tinha aí. Eu falei, comecei a ver, aí eu falei, poxa, vou chamar a Daphne para fazer uma live. E assim, acho interessante, acho que a gente tem que divulgar mesmo, tá? Não sei se o seu curso, a sua imersão são só nas lives, se você já está fazendo um curso gravado ou se é ao vivo. Acho interessante você falar, até porque assim. O curso, o método Help Juris, eu já tenho. E eu já tive as 2 primeiras turmas, inclusive. Tá? E eu vou abrir em breve as vagas para a 3ª turma, que vai ser a primeira turma agora de 2023. Só que eu vou fazer, gente, inclusive já vou fazer o convite, tá? Para todos vocês que estejam aqui com a gente agora ou que vão assistir depois, o convite para a imersão jurídica dominando as custas do TJRJ. Esse evento vai ser um evento gratuito, tá? Online. Vai acontecer a partir da próxima segunda-feira, vai ser nos dias 29, 31 de janeiro e dia 2 de fevereiro, tá? Vão ser 3 aulas em que eu vou abordar esse tema das custas, a importância de você estar atento para isso. Eu vou te mostrar nessa imersão quais são os 3 obstáculos que estão aí atrapalhando o andamento célere dos seus processos.
né? Eu vou te mostrar também quais são as melhores atitudes que você pode tomar através dos 3 pilares do método Help Juris. Vou te mostrar lá, vou te dar mesmo os 3 pilares do método para você já ver na prática o que você pode fazer para recolher as custas corretamente. E na terceira aula eu vou fazer com vocês uma grade na prática, te mostrando tudo, compartilhando tela, né? Para você ver que não é um bicho de 7 cabeças e que sim, a gente pode fazer isso de um jeito muito mais fácil, muito mais simples, tá? E em breve também vou estar abrindo as vagas para o curso, que aí sim, esse é um curso que eu gravei no ano passado, estou regravando alguns módulos dele agora, porque as custas elas têm atualização todos os anos, né? Chega janeiro, atualiza tudo, então eu estou regravando. E é muito interessante, Juliana, porque assim, no método Help Juris, no curso, eu tenho 5 módulos, tá? E aí, os primeiros módulos são módulos assim para você entender como é que funciona toda a sistemática das custas, para você compreender, e aí você começa a enxergar de outro jeito, você vê que, tá, então não é tão ilógico assim, tem uma lógica, e aí você começa a entender cada campo das custas, por que ele é cobrado daquela forma, etc e tal. E tem um módulo que é um módulo que é uma ferramenta, que chama GRERD na prática, sem lero-lero, que é para você usar no dia a dia do escritório. Que você pode jogar lá na busca, por exemplo, você tem uma ação de despejo para distribuir. E aí você não sabe, meu Deus do céu, não sei como é que eu faço essas custas de despejo. Você joga lá na busca, despejo, e aparece uma aulinha de, no máximo, 15 minutos, comigo preenchendo a GRERD e te mostrando no modelo o que você tem que observar, como é que faz o cálculo. Aí eu faço o cálculo junto, vou lá clicando item a item na GRERD, o que você tem que observar, o que você tem que clicar, que é para não ter dúvida nenhuma e agilizar o dia a dia no escritório. Ou seja, você não vai mais errar, porque é abrir ali muito legal. Legal, muito bom, muito bom. Então, esses cursos assim, que estão gravados, como você falou, é bom por isso, né? Porque você fica ali e aí precisou, você volta lá, olha aquela específica, né? É isso. Você pode muito acessar legal. quantas usar, entendeu? A validade é de 1 ano. Você entrou para o método durante 1 ano. Você está ali podendo aproveitar. A gente faz plantões de dúvida ao vivo, né? Tem uma comunidade no Facebook, que é a comunidade Helpers. Aí lá eu respondo todas as dúvidas, a pessoa manda, e no máximo 24 horas eu já respondo. Então, aí é um acompanhamento, né? Que a pessoa tem como tirar aquelas dúvidas que, de repente, só com as aulas ela não conseguiu chegar, né, naquele ponto que ela precisava. Porque às vezes tem situações que são mais complexas. Específicas, né? Específicas. Então, aí eu dou esse suporte também na comunidade. Então, é bem legal. Estou tendo um feedback muito positivo desses primeiros alunos que entraram no meio de agosto para cá. E está sendo muito legal, uma experiência muito legal. E a minha intenção é cada vez melhorar mais, deixar esse curso cada vez mais completo, né? Porque aí as dúvidas dos alunos me ajudam muito a criar, porque às vezes eu tenho uma visão, né? Mas a hora que eles vão chegando com as dúvidas para mim, eu falo, opa, vou fazer uma aula específica sobre isso. Eu não imaginava que era uma dúvida, agora eu estou vendo que é. Então é muito interessante. A dúvida, eu falo para os alunos, a dúvida de um é de outros e traz para a gente novas situações de pensar e aplicar. Exatamente, né? É isso mesmo. Poxa, eu só tenho que te parabenizar, eu acho super interessante. Não vou conseguir assistir ao vivo, acho que eu vou ter que entrar no curso depois, porque aí é gravado, e aí pode assistir de noite, de final de semana, né? Porque semana que vem, apesar de não estar em aula, aí a gente já tem atividades de férias, né? Então eu vou ter 2 atividades noturnas com os alunos. Vai ter palestra já na semana que vem, já vai ter algumas atividades, né, extras lá. Devia até ter pensado em fazer uma contigo, mas a gente conversa depois, eu marco uma para março ou espera a Semana Nacional. Mas eu vou analisar o curso, porque eu acho que é bom a gente ter uma ferramenta dessa, porque acaba que é uma ferramenta a mais no escritório, né?
Com certeza. A ideia é mas essa mesmo. Eu acho a ideia maravilhosa. Eu falo assim, vou falar para os alunos, eu falo, né? Quando a gente vê alguma coisa boa, a gente tem que falar para os alunos. Porque assim, por mais que a gente fale em sala de aula, todos vocês que já passaram pela faculdade e quem está ali sabe, não dá para a gente esgotar o assunto na sala de aula, né? Não é no direito, é em qualquer curso isso, né? Nenhum assunto ele é esgotado, ainda mais no direito que tem tanta controvérsia. Nada se esgota, né, dentro da sala de aula. A gente precisa continuar estudando e hoje a gente tem tantas ferramentas, né, que nos auxiliam nisso. Então é isso, a gente tem que sempre se juntar a outros cursos, às lives, às palestras, às outras atividades que acontecem para agregar, né? Isso é isso, agregar um serviço agregando ao nosso serviço. Com certeza. E ajuda muito, né? Hoje em dia a internet trouxe essa possibilidade, né? Antes o que você precisava só comprando livros, né? Ou se deslocando para fazer cursos, às vezes só na capital. Hoje em dia, com a internet, isso ficou muito mais democrático, né? Porque você tem acesso a tudo na palma de sua mão. Então, isso é muito legal, né? Eu acho que traz, assim, possibilidade de qualquer profissional, não só advogado, mas qualquer profissional ter condições de se especializar e de ficar, né, enfim, muito mais atualizado, né? Sem precisar de grandes investimentos, nem de perder tanto tempo, né? Porque não tem que ficar deslocamento ou só fim de semana, que a gente tinha muito isso antes, né? Pós-graduação só semana. Eu fiz minha pós online, já foi outra história, né? Você assiste a aula a hora que você pode, quando você pode, onde você estiver, né? Então, assim, eu acho que o online veio para ficar total mesmo, porque traz muita facilidade para todo mundo, né? Sim. Bom, pode contar comigo aqui como advogada, como professora, como coordenadora, que eu acho que o que é bom a gente precisa compartilhar, a gente precisa divulgar. A faculdade está de portas abertas também para a sua divulgação, porque isso vai agregar mesmo, eu acho que agrega, e o que agrega a gente tem que espalhar por aí. Está de parabéns, eu acho e assim, uma profissional que é gabaritada para isso, porque assim, não é só estudar, óbvio que você, inclusive você falou, você fez esse método para te ajudar inicialmente no teu trabalho, já que você cuida dessa parte. Mas então, presta atenção, você fez isso com mais atenção ainda porque era para o teu trabalho. E aí você falou, poxa, por que eu não vou demonstrar isso para outras pessoas, já que eu parei um momento para poder analisar uma maneira mais fácil de lidar com isso, já que eu faço todos os dias, né? Então, é como a gente, né? Quando a gente faz um curso, esses dias fiz um curso no escritório para falar sobre o Cefaz. Tem tanta gente que tem dúvida, que paga para outra pessoa preencher o Cefaz, que nem é esse bicho de 7 cabeças, entendeu? Às vezes é preguiça, às vezes é medo, às vezes realmente não sabe, nunca viu, tenho medo, não quero fazer. E aí, às vezes, é tão simples, né? Então, por que você não pode? Lógico, na faculdade ninguém vai te ensinar esses detalhes, né? Então, a gente precisa mesmo aperfeiçoar de alguma maneira no que a gente vê ali, que a gente tem um dia a dia. Eu faço inventário, então uma coisa que eu faço bastante, e eu via isso, muita gente me procurando para só fazer o Cefaz. Falava, gente, não é possível isso, que a pessoa vai pagar uma outra pessoa só para poder preencher, sendo que o preenchimento depende de tudo que ela fez lá na partilha, tudo que ela montou, ela só vai colocar ali o que ela já fez, entendeu? E é isso, a gente trabalhando, a gente vai vendo necessidade, né? Igual o cursinho preparatório para a OAB, para dar detalhes, né, da prova, que às vezes você não se atenta. Eu falo para os alunos, cursinho para a OAB, pelo menos eu falo para os meus alunos, eu dou prática. Então eu falo assim, olha, gente, você aprendeu aqui, não vem falar para mim que não aprendeu, porque a gente é chato. Os professores de prática da Estácio são bem chatinhos. Aí eu falei assim, agora, o cursinho é bom para os detalhes. Detalhes, eles vão te falar detalhes da prova, tempo, como administrar o tempo. Detalhe de prova, não do conteúdo, mas detalhe da prova. Então, assim, lógico, tá com pessoas que estão na banca, vão te direcionar, né? Então é isso, um recurso depois,
né? Então, assim, quando eu participo de alguma aula de cursinho, eu falo, olha, você sabe, você está na faculdade, você tem que saber o conteúdo, né? Você precisa só de um direcionamento de te moldar para a prova. É moldar a pessoa para fazer uma prova, Com certeza. entendeu? Mas é isso, é moldar um advogado para atuar, né? É isso aí, gente. E não tem jeito. Vocês precisam buscar conhecimento prático. Porque a hora que sair da faculdade é prática mesmo. É o que falta, é o que precisa. Você vê que é a maior carência mesmo. E só que você vai aprender muito fazendo, mas você pode aproveitar o conhecimento de outros profissionais que podem te passar as dicas, os detalhes, para você não penar tanto. Não precisa você ficar quebrando a cara até aprender você sozinho na prática as coisas. É isso que eu falei. Eu acho que Experiência, né? A experiência de uma outra pessoa que está aí compartilhando, ela vai te mostrar aonde não errar, né? Ali, ó, você já não vai errar aquilo, porque você já viu, já sabe, você não vai dar entrada num processo mais sem calcular antes as custas e falar, ó, se você não conseguir gratuidade, vai pagar tanto, tá? vai ser tanto. E aí, porque você já vai ter esse risco de dizer que você não avisou. Entendeu? Porque eu acho que a ética no nosso meio, porque mesmo quando a gente é ético, a gente é cheio de cuidados, a gente já tem algumas questões com clientes, né? Que você não me falou, o advogado tal falou isso, o advogado tal falou aquilo. A gente vive muito isso na nossa área, infelizmente. Né? Então, acho que a gente já tem que tomar um cuidado danado com o que a gente fala. A gente fala na faculdade, a gente já tem que escrever até das custas sucumbenciais que são nossas para cliente que não entende isso. São tantas coisinhas que a gente já precisa explicar para o cliente. Aí você imagina se você deixa um problemão desse com custas, né? E seu nome vira, né? Eu falo pra gente, nosso nome é a coisa mais importante. Uma reclamaçãozinha nossa na OAB ou algum lugar, poxa, desnecessária às vezes, né? Por uma falta de cuidado. E não parece não, Juliana, mas o boca a boca ainda é muito forte. Muito forte. E a pessoa, quando ela tem uma experiência positiva, ela comenta com um, com dois, no máximo na casa dela, né? Com o marido, com a mãe, com o pai, e olha lá. Agora, quando ela tem uma experiência ruim, ela fala, ela bota a boca no mundo, ela não só conta para todos os amigos, parentes, vizinhos, ela bota na internet, no Instagram, no Facebook. Não é mentira? Não é mentira. Então, assim, pode ser que às vezes uma experiência dessa já te cause um problema assim, difícil de contornar no começo mesmo de carreira. Pensa bem que coisa, que situação horrível, né? Eu acho que é isso que a gente precisa evitar. Precisa, de fato, ter muito cuidado, porque é o que a Juliana falou. O seu nome, a sua imagem, né, é o que de mais precioso você vai ter. Não tem jeito. É isso aí, verdade. É isso aí, estamos juntas, tá? Pode contar comigo, se você precisar. Obrigada. A gente já vai encerrando, tá, gente? Já tá dando aqui o nosso tempo. Eu quero agradecer demais, mais uma vez, tá, Juliana, por você ter topado estar aqui nessa conversa com a gente. Quero também me disponibilizar. Se Deus quiser, a gente consegue fazer um projeto bem legal com a faculdade. Eu acho que seria muito interessante mesmo a gente poder levar esse conhecimento para os alunos, especialmente para aqueles que já estão assim na boquinha ali de se formar, porque aí fica fresquinho isso na mente, né, na memória. E muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui hoje compartilhando aí com a gente seu conhecimento também, tá? Obrigada a você. Vamos marcar sim, vamos conversar aí durante essa semana ou a próxima, antes das aulas, ou até um pouquinho depois, vou conversar com o Arthur lá, pra gente tentar, sei lá, fazer uma parceria, às vezes, até com os alunos aí do último ano, fazer alguma coisa legal. Vamos fazer sim. Vamos te colocar lá dentro da faculdade, vamos colocar isso mais ativo, né, para eles. Isso, verdade. Verdade. Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes, tá? E eu estou esperando vocês na imersão. Quem não se inscreveu, gente, pode pegar o link que está na bio. Tem que se inscrever para participar, tá? É no YouTube, mas tem que estar inscrito. E não paga nada não, tá? Pode ficar tranquilo. É só mesmo colocar lá o seu e-mail, o seu nome, para a gente saber que é você. E eu estou muito feliz, Juliana, que a gente já está chegando perto de 700 inscritos.
Então, eu estou Ai, que legal, muito feliz, bastante muito gente. animada. É, Passa para bastante mim depois gente. o link, eu divulgo também lá, tá? Nos Mando grupos, sim, passa a arte, mando. eu coloco para os alunos, que aí quem se interessar já entra também, Eu tá mando bom? sim, gente. Então, estou esperando vocês, tá? Na semana que vem. Um beijo, uma boa Sucesso noite. aí, Daphne. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, beijo. Beijo.